Olá, meu nome é José Henrique Lorenzini, eu sou nutricionista cognitivo e neste quadro nós vamos falar sobre análise comportamental. Nós vamos pegar diferentes indivíduos, sejam pessoas reais, sejam personagens de séries de cinema, e nós vamos fazer a análise do comportamento que esses indivíduos, personagens, apresentam. E para nós inaugurarmos esse quadro, eu pensei Pablo Marçal. Quem mais vai estar em evidência hoje do que o Pablo Marçal? O primeiro ponto é que Pablo Marçal é alguém que veio do nada e é um homem real. É um homem que se construiu, é um cara que não aceitou as condições que lhe foram impostas, os comportamentos que ele tinha, mas ele foi construindo seus comportamentos da maneira que ele gostaria de ser. E atualmente, se tu veres vídeos do Paulo Marçal, inclusive se tu fores no Insta dele, ele lança um vídeo a cada 5 minutos, aparentemente. E são inúmeros cortes, mas todos eles mostram uma série de comportamentos semelhantes. Ela é um indivíduo completamente voltado à exposição, ao enfrentamento. Ele é alguém que, não importa qual a situação ele estiver, ele não tem medo de aparecer, não tem medo de ser questionado, não tem medo de responder, de devolver as críticas que fazem a ele. E ele é um cara que não tem medo de julgamento. E que é um problema comum, a maioria das pessoas tem medo de julgamento, que faz com que elas evitem se expor, evitem apresentar seus pensamentos, evitem fazer isso que eu estou fazendo aqui nesse vídeo hoje, que é vir aqui e falar o que eu penso sobre determinada pessoa. E, o Pablo Marçal é o que eu tenho como o homem real. Essa proposição eu construí nos últimos anos. Foi uma coisa que eu comecei a pensar sobre isso em 2018, nós estamos em 2024. Eu comecei a pensar em 2018 porque eu precisava de algo para nortear a minha vida, meu comportamento do homem que eu gostaria de ser, porque ninguém me dizia que homem eu poderia ser. E o homem real é baseado em 4 elementos básicos, que é o padrão de liderança, autocontrole, desapego e sacrifício. E claro que eu não sou um expert em Pablo Marçal. Eu acompanho ele desde maio, quando ele veio ao Rio Grande do Sul, e ele fez uma coisa fenomenal, que foi liderar buscas e socorros aqui. Então, sim, Pablo Marçal é um líder. Ele é um indivíduo que carrega multidões, porque o líder é justamente a pessoa que segue numa direção, que escolhe para onde irá, e sempre que alguém escolhe para onde irá por conta própria, será seguido por outras pessoas. Então, o primeiro elemento do Paulo Marçal é que ele é um líder. Segundo, que ele é um indivíduo que tem autocontrole. Tanto que quando tu estás observando as entrevistas dele, ele é pressionado de todas as maneiras pelos repórteres que tentam incriminá-lo, apontar incoerências, fazê-lo se perder, e ele sempre devolve isso para todos os repórteres. E como? Com autocontrole. Como ele controla a si, ele consegue controlar o outro, ele consegue controlar o ambiente controlando a ele mesmo. Então ele nunca reage. Ele responde, ele questiona de volta, ele muda de assunto, ele brinca. Isso faz com que todos que estejam tentando pressioná-lo, incriminá-lo, se percam nos próprios argumentos, nos próprios objetivos e desejos, e que a patada volte para eles. Então ele só faz isso porque ele tem autocontrole. Terceiro elemento, que seria a capacidade de desapego, pensa que eles são um indivíduo que não tem medo de ser julgado. Quando o indivíduo já tem o seu desapego na vida, não teme ser julgado. Porque ele não está apegado à própria imagem, apegado às pessoas que vão criticá-lo. Ele se expõe, ele corre esse risco, ele segue o caminho dele. Inclusive, quando veio ao Rio Grande do Sul para fazer os resgates, ele doou mais de 10 carretas, me corrijam se errei, mas eu sei que foi mais de 10 carretas, da mesma maneira que ele fez, e ele continua fazendo, que parece ser o que mais faz com que ele seja bem visto hoje
em contrapartida como era no passado, que é o sacrifício. Quarto elemento do homem real e necessário, homens precisam ser capazes disso, se querem construir família ou construir uma nação, não importa. Então, ele é capaz de se sacrificar por uma ideia, por um objetivo, por um pensamento. Tanto que ele poderia, com o dinheiro que já adquiriu, estar se mudando do país, que era a ideia inicial, era ir morar na Suíça, depois de viajar ao mundo num avião de 100 milhões de reais, e ele negou isso, disse que não precisava, não queria, que ele tem chamado e que se ele for o prefeito de São Paulo, ele pode mudar aquilo que ocorre nesse país, começando do coração dele, de fato, São Paulo é o coração. Então, olha o sacrifício que ele precisa fazer para isso. Ele está colocando em risco a própria vida, a vida da família, né, do próprio futuro, em ordem de promover coisas para a sociedade, de servir a comunidade. Então, isso é sacrifício. Então, sim, Paulo Marçal é o homem real por conta dele mesmo, mas seguindo a própria proposição que eu construí. Isso está, todos os elementos estão ali presentes. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, que quando ele está debatendo, ele faz uma coisa que é muito comum e que vocês veem em outros homens reais, vocês veem isso no cinema. O Thomas Shelby, né? Cada vez que o Thomas Shelby está sendo encurralado com uma arma na cabeça e está sendo pressionado por pessoas que por vezes são mais poderosas que ele jamais reage. Ele se silencia, espera a outra pessoa falar. Depois que a pessoa fala, ele dá uns segundos, olha para o que tem no ambiente, escolhe alguma coisa, aponta para aquilo, muda a direção da entrevista, porque quem pergunta tem controle dela. Então ele muda isso e toma o controle de novo na situação. Da mesma maneira, se vocês forem assistir Blacklist, vocês verem o Raymond Reddington, que é um personagem fantástico, ele faz a mesma coisa. Indivíduos que têm esse autocontrole, têm essa capacidade de controlar a si e, portanto, controlam a narrativa, controlam aquilo que está acontecendo, mas não porque tendo controlar o que está acontecendo, que nem os repórteres fazem com o Pablo Marçal. Tentou fazer, mas tentou errado. Quem tem controle de si. E quem controla a si, controla o outro. Então esse é um quadro da análise que eu vou fazer. Se vocês querem a análise de algum personagem, de algum indivíduo real, e vocês gostariam de ver mais sobre isso, por favor, coloque nos comentários que eu vou trazer mais dessas análises aqui.